Boa noite, gente. Está no ar o programa Politicação. Como trabalhador metalúrgico, ele conheceu na prática as dificuldades enfrentadas pela classe trabalhadora. Agora, como vereador, vai explicar para a gente como pretende atuar em benefício da classe. Converso hoje com Francisco Duarte de Lima, Alemão Duarte, vereador de Santo André. Boa noite, Alemão. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, estou sempre à disposição, viu? Muito bem, eu estava com saudade, afinal de contas fazia tempo que nós não conversávamos assim, um bate-papo, enfim, falando dos temas pontuais e também com base na sua trajetória. Bom, Alemão, você saiu, hoje você é vereador por Santo André, saiu ali da incômoda suplência e agora assumiu de vez como vereador. O que te moveu a entrar na política? Conta um pouco pra gente a sua trajetória, desde quando você veio de Várzea Alegre, do Ceará para o ABC, até entrar no movimento sindical. Conta pra gente como se deu essa situação. Olha, eu sou o caçulo de 16 irmãos e irmãs. Saiu de Várzea Alegre dia 6 de abril de 84, chegando aqui dia 8 de abril. Acabo entrando numa empresa metalúrgica, empresa Volkswagen do Brasil, ficando lá até 31 anos e 6 meses, que eu não sou mais funcionário da Volkswagen. No decorrer de toda a década de 80, início de 90, muitas lutas. Eu acho que a luta do movimento sindical e a trajetória também minha, enquanto estudo, trabalho na área metalúrgica, conheci os dirigentes sindicais, comecei a fazer parte da CIPA, Comissão de Fábrica, a organização local do trabalho. Depois eu fui para a Rede Sindical Mundial, representando aí os trabalhadores no Brasil, mas com diálogo com outras empresas fora do Brasil. E acho que com isso acabou, no decorrer de todas essas lutas, pensar que também você pode representar a classe trabalhadora numa questão do legislativo, né? Então, essa é a caminhada, né, do tempo de diretor do sindicato, vice-presidente do sindicato, coordenador do Comitê Mundial e depois disputa a cadeira em 2012 para vereador e agora, como você mesmo mencionou, fiquei numa primeira suplência, no lugar do Tiago Nogueira, e agora eu fiquei de novo na primeira suplência, acabei assumindo em virtude da coligação que a gente acabou fazendo, e o Araújo não assumiu e eu acabei assumindo no lugar dele, e estou aí já há 1 ano e poucos meses nesse segundo mandato, trabalhando sempre com o olhar da classe trabalhadora, em defesa da classe trabalhadora. Exato, ali nos desdobramentos teve a situação em que o Araújo não pôde assumir, o Motorinho também? Na realidade, foram 3 candidatos, né? O Juliano, que acabou saindo uma decisão antes do dia 2 de outubro, mas que aí acabou não contabilizando os votos dele, mas depois contabilizou os votos do Montoro Filho e também do Araújo, mas que decisões posterior ao dia 2, eles acabaram não assumindo, portanto assumiu pela coligação eu e o Zezão, do PDT. E o Luiz Alberto já tinha assumido em virtude do problema no próprio Juliano. Então, eu acabei verificando na primeira suplência do PDT, do PSD e também do PT. Agora, o fato concreto é que você também se tornou, durante um período, líder da bancada petista em Santo André. É verdade. No decorrer do mandato passado, eu fiquei durante 2 anos como líder da bancada e acabei assumindo 1 ano e 3 meses nessa nova legislatura como líder da bancada. Fizemos um debate entre os 4 vereadores, mais a vereadora Beth. A meu pedido, a Beth acabou assumindo a líder de bancada, até porque está na executiva, então tem toda a qualidade do mundo para assumir a liderança da bancada. Eu fiquei feliz em ela ter assumido e estar tocando a liderança da bancada. Agora, Alemão, conta pra gente, quando você chegou aqui em São Paulo, ainda garoto, ali por volta de 84, 85, né, vindo ali de Várzea Alegre, você imagina que o fato de você ter entrado na indústria metalúrgica, trabalhou na Volkswagen? Volkswagen. Exato. Volkswagen. Você acha que isso foi uma circunstância, um fator crítico de decisão ali para a sua vida? Talvez se você não tivesse entrado no movimento sindical, você se imaginaria hoje como vereador de Santo André? Não, com certeza não. Na realidade, eu chego aqui em abril de 84, como eu já falei aqui, dia 8 de abril de 84,
Aniversário de Santo André. Aniversário de Santo André, e com muitas dificuldades. Eu não sabia ler, não sabia escrever. E foi a oportunidade de, inclusive, uma pessoa. Hoje eu até falo isso porque está escrito isso, né? Eu entrei na Volks porque uma pessoa me fez a ficha, né? Então foi a Volkswagen, foi o movimento sindical, foi essa luta que acabou trazendo o cidadão andréense hoje, né? Vivo mais em Santo André do que o tempo que eu vivi na minha cidade. Mas é dizer que foi tudo uma soma, né? A organização da fábrica, a organização do sindicato, a organização da Central Única dos Trabalhadores, a organização do próprio PT, que eu acho que fiz parte de toda essa história, que foi final da década de 80, início de 90, nas grandes lutas, e essas lutas também me fez eu forçar e voltar aos estudos e de fato querer fazer o que hoje eu acabei concluindo tudo essas questões, e continuo ainda, mesmo não estando no banco da escola, continuo estudando, buscando aquilo que é o melhor para as pessoas. Então hoje eu tenho leis aprovadas com esse olhar, para que a gente possa despertar outras pessoas para o estudo e outras questões a mais. Sem dúvida é uma história de superação, chegar naquelas condições, e hoje você é pós-graduado, enfim, vereador de Santo André também. E o São Bernardo do Campo, Santo André, o grande ABC em linhas gerais, era ali um polo de atração das indústrias automobilísticas, né? Aliás, também o mantenedor dos nossos estúdios, JC Produções, o Finardi, ele é fera no assunto, na situação de, enfim, dos projetos, de carro, tudo que envolve carro, entende um bocado disso. Um grande abraço aí também para o Finardi. Agora, Alemão, para quem não sabe, o Alemão chegou em Santo André no dia 8 e falou, poxa, mas não tem ninguém nessa cidade pacata, é que era feriado, né? Isso é verdade. Enfim, isso é voz corrente, é evidente que é uma brincadeira, mas é possível, né? Acontecer essa primeira impressão. Agora, Alemão, conta pra gente, por que o slogan do seu mandato é trabalho e cidadania? Olha, a logo do mandato tem muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa que, todo o tempo que eu fiquei no movimento sindical, mesmo quando eu não marcava mais cartão na Volkswagen, que eu era liberado, eu entrava às 5 horas da manhã na fábrica. Eu não era obrigado a entrar porque eu não marcava mais cartão. Eu era um dirigente liberado. Eu fui diretor dos metalúrgicos do estado de São Paulo, da Confederação Estadual dos Metalúrgicos. Eu fui vice-presidente do sindicato, então, mas antes de eu ir para o sindicato, eu ia para o chão de fábrica. Então, era até algo interessante. A militância falava, mas por que você, já que você fica às vezes até 8, 9, 10, 11 horas da noite em reunião no sindicato, por que você não vai para o sindicato às 9? Mas não, eu sempre levantei muito cedo e continuo levantando até hoje. Então a questão do trabalho é isso. Então eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho de domingo a domingo na cidade de Santo André, buscando cada vez uma Santo André melhor de se morar. Eu tenho orgulho de dizer que moro nessa cidade. A questão da cidadania é a busca da dignidade da pessoa humana, do direito da igualdade, da oportunidade entre homem, mulher, jovem, LGBT, negro, e que aí tem também a questão da cidadania. Então, a gente acabou pensando trabalho e cidadania e acabamos não mudando, já está no segundo mandato ainda com essa logo, e acho que o trabalho faz com que eu ir para a rua. Então tem a ver nesse sentido da politização da classe trabalhadora. E este mandato a gente fez uma coisa interessante, porque o regimento interno da casa me garante, na primeiras hora e meia, que é o pequeno expediente da Câmara, eu tenho 5 minutos, que é o regimento interno para eu apresentar para os moradores e moradoras da cidade, também da região, a minha propositura. E eu criei neste mandato, agora nesse segundo mandato, a Voz do Povo. Então toda terça ou quarta-feira eu gravo a Voz do Povo na rua, e os minutos que me cabe é o povo que fala. Não é mais eu, é o regimento que me garante. O povo complementa? O povo que complementa. Mas são só elogios ou existem as críticas? Não, é cobrando junto comigo as coisas que precisam ser feitas na cidade. Agora, por falar em problemas, situações de Santo André, é possível hoje mensurar o maior problema da cidade de Santo André? Sim, claro. Acho que hoje o problema maior que tem na cidade é a questão da saúde. Claro que tem em pesquisa muito clara a questão da segurança. Mas nós tivemos uma decisão que não é uma decisão do Legislativo,
É uma decisão do executivo e é bom deixar claro isso, porque às vezes a população acha que a culpa também é minha e é do vereador. Não, eu estou lutando para que abrir as unidades de saúde, os pronto atendimento, as UPA 24 horas, centro de especialidade, que foi fechado. Então, é claro, você tem um índice alto de pessoas de terceira idade na cidade, que acaba usando muito mais o sistema único de saúde. O prefeito tomou uma decisão de fechar 7 unidades, que já tem mais de ano que está fechado. Agora, será que tem alguma coincidência? Porque em São Paulo, o João Dória também fechou algumas unidades básicas de saúde. É meio que o formato do PSDB governar, né? É a agenda prioritária deles, a situação? A agenda... e esse para nós não é a nossa agenda. A nossa agenda é a reabertura imediata. Eu estou com uma barraca quarta, quinta e sexta na cidade, colhendo assinatura para a construção do Hospital da Vila Luzita e também a abertura dos outros postos de saúde, como abriram agora o Bangu. Mas nós não queremos só o Bangu, a gente quer as outras unidades também que está fechada e a construção do hospital, que é uma bandeira do mandato desde 2013, ou por que não 2012, já na pré-campanha. Agora, Alemão Duarte, de fato, a questão da saúde é um problema emergencial, estrutural, e é um tema que todos os políticos precisam ser sensíveis, né? Agora, eu me recordo que em 2012, quando o PT saiu vitorioso, o ex-prefeito era do PT, uma das bandeiras de campanha era a situação da construção do Hospital da Vila Luzita, que não saiu do papel. Por que não saiu do papel? Então, eu acompanho o Hospital da Vila Luzita desde a gestão do Aidan. Lá era um hospital, ou melhor, lá era um Banco do Brasil do lado do PA, do pronto atendimento. Depois ele derrubou para iniciar a construção, iniciou, mas ficou no alicerce. Depois o prefeito Carlos Grana entrou e transformamos isso num debate, inclusive ainda com Padilha, o Homero, que era o secretário de saúde de Santo André, para que de fato saísse o projeto para entregar, na época a gente debatia dentro do projeto 75 leitos, é o nosso sonho. Exato. E a transformação do PA em uma UPA 24 horas, até porque já funciona 24 horas lá, então não tem tanta dificuldade. Bom, o Grana termina o mandato e, é claro, levando a meia-culpa nossa, a gente também não terminou. Não terminamos. Várias outras coisas aconteceram em Brasília. Para fazer tudo isso tem o envolvimento de Brasília. Mas, enfim, hoje eu estou lá, estamos com barracas, estamos colhendo assinatura, tenho falado com o prefeito, falei com o prefeito sobre isso, ele está me dizendo que entrega esse ano, nós vamos continuar cobrando. Aliás, só uma curiosidade, como é que é a interlocução com o prefeito? Apesar dele ser do PSDB, ela existe? Olha, muito pouco, até porque quando você é da mesma base aliada, você tem as reuniões semanais com o prefeito, então a gente já não tem. Como eu tenho essa luta, eu marquei uma conversa com ele para dizer como é que está essa questão do hospital, e nós estamos lá cobrando, mas nós não queremos só a questão do hospital. Se falar na região de Vila Luzita, nós queremos centro de especialidade aberto, que é na Paulo Novaes, queremos a UPA do Jardim Santo André aberto, a transformação do pronto atendimento numa UPA 24 horas e o hospital, nós estamos cobrando o hospital. Eles estão dizendo no projeto que vai ser um hospital do idoso. Para nós, não estou aqui, não posso fazer nenhum questionamento, até porque é um hospital, como nós também fizemos na gestão do João Vamileno, o Hospital da Mulher. Então, não sou contrário também ao Hospital do Idoso, mas o que eu quero é que, de fato, faça aquela construção e a gente possa entregar para aquela população, principalmente da cidade, mas principalmente da região ali de Vila Luzita, que é de conhecimento de todo mundo, o tamanho daquela população. Exato, limpar o terreno, fazer o recorte das situações emergenciais aí, do que é possível ser feito. É evidente que se fosse possível, né, uma cidade que saiu de um contingenciamento brutal. Eu me recordo que na gestão anterior o ex-prefeito contingenciou quase 50% do orçamento, enxugou a máquina pública por conta de, enfim, para poder operar no azul, na verdade, Alemão. Havia ali, de fato, um arrefecimento da arrecadação. Santo André, que tem um dos maiores orçamentos do país, né, de quase 3 bilhões. Quer dizer, é um orçamento alto, mas também não está imune à crise. E eu acredito, isso é uma
opinião particular, que isso em larga medida prejudicou até a própria reeleição do ex-prefeito, não é verdade? Não, sim, você teve todo aquele envolvimento que também teve em Brasília, que aconteceu com a presidenta Dilma, vários projetos que era para ser concretizado em Santo André, acabou não se concretizando. Mas acho que nós tivemos alguns problemas, que antes de entregar uma unidade, você tentar fazer outra. Se eu fosse o prefeito, eu pegaria uma unidade, ficava pronta, terminava e deixava funcionando para eu pensar em outra. Então nós temos vários equipamentos públicos na cidade que não terminou e que não vai terminar nessa gestão, porque essa gestão fechou 7 unidades e eu imagino que ele deve abrir as 7 unidades, até porque já está muito mais fácil para funcionamento, né? Perfeito. O papo está excelente. Continuaremos falando sobre saúde, educação, a trajetória do Alemão e também sobre os seus futuros projetos, além também de analisar a situação do Lula e tudo que envolve o Partido dos Trabalhadores. A gente vai agora para um breve intervalo e já voltamos. O governo do estado de São Paulo trabalha sério, aqui na região de Araraquara e São Carlos. As obras de duplicação de 17 quilômetros na Brigadeiro Faria Lima, entre Dobrado e Guariba, já foram concluídas. Para quem viaja pela Constante Beruque, uma boa notícia. 20 quilômetros serão recuperados de Cordeirópolis a Rio Claro. E a rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior está sendo modernizada. O investimento na saúde também não pode parar. O programa SOS Santa Casa beneficia 6 hospitais. O AME de São João da Boa Vista passou a fazer pequenas e médias cirurgias e o de São Carlos está com as obras avançadas. O governo do estado também investe no desenvolvimento tecnológico, na FATEC de Araraquara, que já está pronta, e no campus da Unesp. Eu me sinto muito honrada em participar desse avanço tecnológico que vai revolucionar o mundo. A educação começa desde o berço. Por isso, 22 novas creches foram entregues, outras 13 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Muito bem, gente, voltamos com o segundo bloco do programa Politicação. Hoje eu converso com o Alemão Duarte, ele que é do PT de Santo André e vereador segundo mandato. Ô, Alemão, conta pra gente, o que você pretende fazer de novo, de diferente nesse segundo mandato e que não foi possível fazer no anterior? Olha, primeiro mandato, até para poder entender agora o segundo, primeiro mandato de muitas ações na rua, de muitas atividades, até porque eu era conhecido no meio metalúrgico, então eu precisava que a população andrense me conhecesse e defendesse as bandeiras do mandato, de um trabalho mais voltado à questão dos núcleos habitacional, a questão de esgoto, a questão de segurança, porque no primeiro mandato coloquei como bandeira que as praças eram muito sujas, mato alto e a iluminação muito ruim. Então nós trabalhamos muito para que as praças fossem revitalizadas, as praças fossem colocadas outro tipo de iluminação, usando o argumento de segurança pública. E o exemplo é o Corredor Verde Adriático. O Corredor Verde Adriático, eu costumo dizer para os moradores e moradoras, que são meus vizinhos ali dos prédios do Adriático, que à noite não descia no Adriático porque tinha medo.
Hoje, Adriático, quando está calor, tem 200 pessoas Medo caminhando de ser Adriático. assaltado e ser picado por uma cobra, né? Isso Porque mesmo. o mato era muito Então, alto ali. Então é o lazer que envolve as crianças, envolve o adolescente. Claro que com essas questões envolve quadras. Então o corredor verde Adriático não é meramente só o corredor, ela vem com 3, 4 praças no entorno, que tem quadras. E esse exemplo a gente foi colocando também na cidade. Então, tem Só para o telespectador se situar, onde que fica a Avenida Adriático? Fica muito próximo da Vila Luzita, Capitão Mário de Toledo, antes do... Ali sobe ali para Carijosa, Isso, ali? Antes de chegar no terminal Vila Luzita, entrou às direitas. Antes da COP, terminal da Vila Luzita, entrou às direitas, já sai na Carijosa. Agora eu vou te dizer o seguinte, eu confesso que eu passei lá o outro dia, na Adriática, eu senti ali o mato um pouquinho alto, ali um certo descaso. Nós estamos cobrando... Tem um mês, mais ou menos. Nós temos cobrado, inclusive fizemos já 2 vídeos, inclusive a barraca, se a minha assessoria não mudar, vai estar na Adriático amanhã. Mas, de fato, lá nós estamos cobrando a pintura, cobrando algumas coisas, e aí não foi o governo, foi a própria empresa, porque lá estão construindo o conjunto Pinheirinho, que é da Minha Casa Minha Vida, o conjunto Santo Dias, e em cobrança com a empresa, é claro que... Homenagem bonita ao Santo Dias, né? Claro. E aí nós estamos cobrando, levei gente do governo também, que eu falei, vocês têm que cobrar da empresa, e tive a rua Odília Bento, eles asfaltaram, e me parece que amanhã vão asfaltar a Plínio Braga. Então, 2 ruas... Agora, Alemão, tem um prédio embargado ali no Adriático? Aquilo não pode ser foco de doenças, enfim, de dengue, chikungunya... Porque tem um prédio ali embargado. Sim, aquele prédio para nós é um grande problema ali. Primeiro que... Não dá para colocar na chão? Drogas, violência, tem de tudo ali. O problema é que não é mais uma decisão do poder público, ela está na justiça e vai ser uma decisão da justiça. Está no fora esse processo, mas é para derrubar. Parece que a decisão é de derrubar o prédio, porque ele está condenado. Ele não tem nenhuma condições de dizer, acerta esse prédio para os povos morar. Claro, é um disseminador de vetores, não resta dúvida, né? Agora, Alemão, era mais fácil a interlocução com a gestão anterior, porque havia uma afinidade ideológica, você do mesmo partido do ex-prefeito, agora é diferente. Você imagina que essa gestão, ela se comporta de uma maneira onde a afinidade partidária, ideológica não sobrepõe o interesse da cidade, ou existe um afastamento natural por conta da diferença de cor partidária? Olha, eu vou citar algo aqui que para mim acho que é um erro, e aí não é um erro só do Paulinho, não sei nem o que ele defende lá, mas é um erro histórico o que os prefeitos estão fazendo, inclusive com o consórcio. É um erro de não pensar a questão regional e com muitos problemas que tem lá. Trazendo a questão para a cidade de Santo André, é claro que tem muita diferença quando você tem um secretariado, você tem o próprio prefeito, você tem diretoria de escola ou diretoria de unidade de saúde, então você tem uma relação mais direta. Eu não precisaria ir lá no primeiro andar falar com o prefeito para eu ter um diálogo mais direto com alguém na área da educação. Então muda, essa questão muda. Então eu não tenho mais reuniões com o prefeito semanalmente para saber o que o prefeito está pensando na cidade. O que a gente acaba, eu estou na rua o tempo inteiro, então eu consigo ver o que ele faz. Eu já citei aqui a questão do fechamento das unidades, e a gente consegue olhar mais ou menos o que eles estão pensando em fazer. Eu imagino que passou 1 ano já de governo dele, já estamos entrando... Claro, 1 ano e 4 meses. Já estamos entrando no 5º mês do 2º ano de mandato, e que ele precisa ter mudança no mandato. Se percebe o centro de Santo André todo organizado. Agora, Santo André não é só o centro. Eu não sou contrário ao que estão fazendo no centro. O que estão fazendo no centro, Alemão? Asfalto, pintura, não tem sujeira. Então, quando você olha o centro, parece que você está dentro de uma cidade nova na cidade. A cidade de Santo André, hoje, ela tem mais de 800 mil moradores, tem 569 mil eleitores e eleitoras, e aonde está a concentração maior é na periferia. Portanto, a periferia precisa
pensar os asfaltos da rua, porque não tem mais asfalto, só tem buraco. Então precisa pensar nos investimentos também na periferia. Então essa cobrança que eu tenho que fazer para o prefeito. Tem muita gente que fala assim, Alemão, mas se você, com essa reivindicação sua, com os encaminhamentos, você na rua cobrando do prefeito, se o prefeito fizer o que você está fazendo, o prefeito vai ganhar a eleição de novo. Eu não estou. A preocupação de eleição, ela se dá lá em 2020, eu estou preocupado com a gestão. Nós temos com uma obrigação trabalhar bem para a cidade de Santo André. Nós estamos em 2018, tem mais 2019, 2020. Não dá para a gente trabalhar só em período o próximo da eleição. Então, o mandato vai continuar na rua, o mandato vai continuar cobrando aquilo que é o desejo da população de Santo André. Agora, Alemão, por mais que você tenha, durante muito tempo ali, a situação da imagem setorial ligada aos metalúrgicos, o papel do vereador, além de fiscalizar o executivo, é legislar para todo o município, e não só para o reduto. Porque a gente nota que, na prática, alguns vereadores trabalham só para sua base social. Você imagina que isso é um erro ou é uma questão de opção? Não, com certeza é erro. Se eu pudesse, eu não trabalhava só para a cidade de Santo André. É por isso que eu acabei citando o consórcio. Por exemplo, a gente sabe que você é muito forte nas periferias, existem zonas eleitorais onde a sua base é fortíssima, em outras nem tanto. Agora, por exemplo, no dia a dia, se surge uma demanda nesse bairro que eventualmente a sua força não é tão aflorada como é, por exemplo, em determinados bairros, você vai verificar a situação. Sim, claro, eu posso dar o exemplo de hoje. Eu tirei 77 votos no Parque Andreense. São 76 pessoas, 77 pessoas que acreditam no meu mandato, mais 10 pessoas do Paranapiacaba. Ou seja, não são os 100 votos. Teve voto lá em Paranapiacaba? Tive. E aí, o mandato não trabalha só em um bairro, é um olhar para a cidade. Portanto, amanhã, a voz do povo na Câmara os companheiros e as companheiras que fizemos a gravação hoje, e a voz do povo na Câmara amanhã é Paranapiacaba, que muitos vereadores não vão, às vezes nem o prefeito, porque é longe, né? Você tem que passar ou por São Bernardo, ou por Mauá, Ribeirão Pires, para poder chegar lá. Rio Grande da Serra também. Rio Grande da Serra, então... E por que pertence a Santo André? Olha, tem toda uma história de... É uma situação geográfica, evidente. Geográfico, tem o Paranapiacaba que tem toda uma história com a ferrovia. Então, para mim, se eventualmente um dia alguém disser que não é para ser, eu vou continuar brigando para ser Santo André. Mas eu quero dizer que assim, as pessoas acabam não indo lá. Eu na história desses 5 anos e 4 meses, o vereador, na história, não estou falando da história de 5 anos e 4 meses, não. 5 anos e 4 meses eu enquanto vereador. Na história de Santo André, o vereador que mais frequentou e frequenta o Parque Andreense e Paranapiacaba está aqui nesse momento aqui com você. Alemão Duarte. Aliás, Paranapiacaba tem, sim, uma vocação turística, são ofertas naturais e artificiais também, porque afinal de contas ela cresceu, essa vila histórica, nas margens ali da ferrovia que liga Santos até São Paulo. Highway, São Paulo Highway, algo assim, né? Eu me recordo que foi voz corrente no mandato anterior um aporte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, da ordem de 42 milhões de reais. Se concretizou? Realmente houve ou não? Olha, o próprio Paranapiacaba, muitas coisas foram feitas. Era o Di Giorgio, né? Que era o secretário lá, né? Era. Se você vai pela parte de cima, ao chegar no Paranapiacaba, você vai ver o Bar da Zilda muito diferente do Bar da Zilda de 2010, 2011. Então, muitas coisas se melhorou lá no Paranapiacaba. Claro que muitas coisas precisa fazer ainda, tem todas umas dificuldades, casaras mananciais. Então estava lá no Parque Andreense hoje, sei das dificuldades que tem das ruas. Porque... Não dá para entrar de carro ali, né, Paranapiacaba. Então, tem que parar o carro no cemitério lá em cima, né? Tem que parar lá em cima ou vai pela parte de baixo, que também é terra, que não dá para fazer asfalto, porque tem a questão mananciais. Eu já vi carro lá embaixo, eu falei, poxa, não pode descer, mas como que tá aqui? Aí eu soube que tem um outro caminho. Tem um outro caminho que chega lá. Geralmente eu vou a parte de cima, porque
a gente acaba passando lá no bar do Raul Seixas para tomar uma... Querem um guia, Alemão Duarte conhece tudo em Paranapiacaba. Eu confesso que eu posso me perder lá. Eu fui algumas vezes, fui em excursão de colégio e depois, enfim, mais umas 2 ou 3 vezes. Agora, Alemão, o atual prefeito, embora esteja no PSDB, ele foi secretário da gestão anterior, secretário de obras. Você imagina que essa saída da base aliada do ex-prefeito Carlos Grana foi uma tragédia anunciada? Você imagina que ele sempre foi de adversário, ainda que ele tivesse a aparência de aliado? Olha, quando ainda estava em disputa, quando teve... Eu não fiz parte da conversa, né, do acordo, mas quando o Paulinho vem para a campanha do Grana e que o Grana se elege, teria um acordo que ele viria para assumir uma secretaria. Até então, quem decide quem é o secretário e qual a secretaria é o próprio prefeito, não é o PT. Né? O prefeito decide tudo, na verdade. Que acaba decidindo. Decidiu ele ser secretário de obra. Depois colocar o trânsito também junto. Agora, ele é legítimo a disputa. Quando ele tomou uma decisão dele ser candidato, ele anuncia ao prefeito a sua saída e diz que é candidato. Agora, é claro que ele aprendeu muito com essa base do secretariado do PT. Né? E começou a ter um novo plano, uma nova estratégia. Aí eu não acompanhei, porque aí é campanha do PSDB, para ganhar, e ganhou bem as eleições. Ganhou bem. Ele Alemão, precisa ter um olhar para isso, claro, para que ajude o povo de Santo André, porque votou nele. Perfeito, até porque não foram 3 dias, foram 3 anos e meio, né, que ele ficou frente à Secretaria de Obras. Eu me recordo que ele era do PSDB. É evidente que o apoio do Paulinho Serra, na época era Paulinho Serra, agora é Paulo Serra, né? Agora é Paulo Serra, situação majoritária virou Paulo Serra. Ele era do PSDB, era o vereador mais votado da cidade, e é evidente que um apoio à candidatura do PT em 2012 surgiu como enfim, ele era um símbolo aglutinador, né? Então ele conseguiu transitar onde o PT sempre teve dificuldade, né? Que eram ali nos quadriláteros do Paço, né? Bairros como o Bairro Jardim, Vila Bastos, enfim, esses próximos ao centro, onde Paulo Serra tinha mais trânsito, mais força política, e o PT não tinha. Então, na verdade, foi ali um acordo que durou 3 anos, mas fatalmente havia ali uma incompatibilidade ideológica, e isso foi deflagrado no 3º ano de gestão, onde o Paulo Serra sai para buscar voo solo. Você imagina que ficou algum tipo de ressentimento? Não digo por você, mas por companheiros de partido que ficaram eventualmente indignados com a saída dele? Eu acho que hoje um pouco menos, no início sim, né? Porque você tinha um debate que não envolvia só o Paulinho Serra, envolvia outro secretário, era uma colisão de partidos, referente ao próprio acordo. Quando o cara sai, muitos, eu particularmente nunca chamei, mas tinha pessoas que chamavam de traidor, porque acabou largando o PT. Eu nunca chamei, porque eu acho que é um direito do cidadão, tá certo? Eu posso ter qualquer relação com A, ou B ou C, mas a minha decisão de ser candidato, ela é minha, do meu agrupamento. Então, por exemplo, meu agrupamento já decidiu que eu não sou candidato a prefeito em 2020, eu sou candidato a vereador, então isso eu já estou divulgando. Mas você está preparado para voos maiores? Acho que sim, mas as coisas também vêm meio que naturalmente. Eu nunca briguei ou lutei dentro do próprio partido para eu ser vereador, e já estou no 2º mandato. Mas assim, eu vou para meu 3º mandato se assim a população de Santo André aceitar e reconhecer o nosso trabalho na cidade. Então não estou em disputa. Agora, é legítimo qualquer pessoa que eventualmente possa estar no secretariado dele, que possa também tomar uma decisão de sair e ser candidato, como ele já é candidato, né? Ele é o candidato à reeleição. Né? O Paulo Serra. Paulinho Serra. Exato. Bom, gente, o papo está excelente. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e voltamos já já com o Alemão Duarte.
governo do estado de São Paulo trabalha sério, aqui na região de Araraquara e São Carlos. As obras de duplicação de 17 quilômetros na Brigadeiro Faria Lima, entre Dobrado e Guariba, já foram concluídas. Para quem viaja pela Constante Beruque, uma boa notícia. 20 quilômetros serão recuperados de Cordeirópolis a Rio Claro. E a rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior está sendo modernizada. O investimento na saúde também não pode parar. O programa SOS Santa Casa beneficia 6 hospitais. O AME de São João da Boa Vista passou a fazer pequenas e médias cirurgias e o de São Carlos está com as obras avançadas. O governo do estado também investe no desenvolvimento tecnológico, na FATEC de Araraquara, que já está pronta, e no campus da Unesp. Eu me sinto muito honrada em participar desse avanço tecnológico que vai revolucionar o mundo. A educação começa desde o berço. Por isso, 22 novas creches foram entregues, outras 13 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do estado de São Paulo. Aê, galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e governo do estado de São Paulo. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Politicação. Hoje converso com o vereador Alemão Duarte, do PT de Santo André, e fala um pouco pra gente hoje da sua trajetória política, a situação, os problemas, os desafios que envolvem a cidade de Santo André. Alemão, analisando um pouco a conjuntura nacional, como que você avalia, primeira pergunta, os desdobramentos da Lava Jato e, em segundo, se a prisão do ex-presidente Lula é justa? Bom, primeiro que toda essa questão que vem debatendo no Tribunal Superior, desde a questão do Lava Jato, é muito complicado a forma. Eu vou aqui relatar algumas questões, eu não li os autos do processo, que está lá nos autos do processo, mas quem leu e acompanhou é meramente um juízo que de fato lê a cartilha da elite desse Brasil e toma as decisões que tomou, né? E é muito difícil você dizer que você tem um triplex, né? E dizer que é do próprio Luiz Inácio Lula da Silva e que nos autos do processo não tem essa prova. Eu estou dizendo isso porque ouvi de muitos da área jurista que não tem a prova e toma também uma decisão que eu até gravei um live falando por que na decisão empatada a Carmen Lúcia acabou desempatando e não prendeu o Aécio. Então, na sua opinião, existe uma seletividade? Com certeza. O que existe, primeiro que nós tivemos um governo petista administrando para o país, buscando a igualdade, a oportunidade, buscando políticas públicas para dar comida aos pobres, porque trazendo uma geração de emprego muito alta no Brasil na gestão Lula, dos 8 anos do governo Lula. Depois, eles não conseguiram derrubar o Lula. Depois o Lula elege, o PT elege uma mulher presidente desse Brasil e depois faz a reeleição. Você imagina dentro de um congresso que você tem uma porcentagem pequena no Brasil, majoritariamente de uma elite, homens. Exato. De uma elite. O que eu costumo às vezes dizer por aí, e eu tenho muito cuidado às vezes quando eu falo assim, mas assim, para nós que vivemos na luta da classe trabalhadora, dos direitos da classe trabalhadora, eu às vezes quando eu vejo algumas pessoas, eu falei, cuidado
porque a pior coisa do mundo é quando o pobre acha que ele virou rico e que virou essa classe da elite dominada, que domina. Então, às vezes, pessoas que lá atrás dependeram de programas sociais que foram idealizados pelos governos petistas, elas acabam migrando ideologicamente até para ter uma sensação de pertencimento, de algo que lá atrás era inimaginável. Vamos imaginar uma pessoa... É inegável que também que o governo do PT deixou um legado social e político, né? Isso não resta dúvida. Agora, essas pessoas que lá atrás dependeram de FIES, Reúne, do próprio Bolsa Família, que em algum momento da vida foram entusiastas da esquerda e que hoje, enfim, disseminam matérias do Movimento Brasil Livre, você imagina que essa condição ela é atribuída à ingratidão ou... talvez por essa iniciativa de ter pertencimento a uma classe que ela não era? Olha, até quando você estava falando, eu fiquei lembrando aqui o meu período de Volkswagen. Quando a bolsa caía em tal lugar, tantas demissões aqui no Brasil. Era FMI, dívida externa e tudo isso. O Lula fez muito, e muito mesmo. E não fez só para o Norte e Nordeste, fez para o Brasil. Criou as maiores universidades, criou o programa Bolsa Família, criou o programa Gás no Nordeste, criou no Nordeste um olhar para a agricultura familiar, onde o próprio agricultor teve condições de pegar alimentos para poder fazer, plantar, criou a criação de abelha para poder gerar mel. Então criou FIES, criou um monte de programa e deu condições do pobre estudar. Agora, não é só isso. O Brasil começou a ser respeitado no mundo inteiro. O Brasil gerou uma boa economia, gerou geração de emprego, aonde fortaleceu a classe trabalhadora e a economia, né, com os direitos conquistados com muitas lutas, desde da época Getúlio. Depois a Constituição de 88, ela não veio, não está escrita como está, porque alguém achou bonzinho, foi através da luta dos trabalhadores. Em 85, quando eu entro na Volkswagen do Brasil, 53 dias de greve, numa luta pela redução da jornada e pelo aumento de 84,84%. Tinha comissão de fábrica também lá. Já tinha comissão de fábrica, de perda salarial. Quem não lembra da época da URV, em 94, que você entrava no mercado e só ouvia as maquininhas registrando o preço. Você passava num corredor, quando você chegava no outro corredor, o corredor que você tinha comprado já era um outro preço. Então foi uma política de buscar uma igualdade social no Brasil, uma política de inclusão social, uma política de direito à cidadania, uma política do trabalhador ter direito à alimentação, moradia. Então, o projeto Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Agora, todas essas situações, você imagina que elas estão relacionadas à condenação desse presidente Lula? Com certeza, porque o Lula, hoje no Brasil, é maior do que o PT. O PT é ainda o partido que tem uma porcentagem maior de eleitorado que acredita no PT, com todos os problemas que teve com a mídia. Em torno de 25%, alguma coisa assim? Em torno de 25% que o partido tem. O Partido dos Trabalhadores é a maior bancada em Brasília. Então, eu aproveito nesse momento para dizer que a mídia vem tentando dizer se nós temos a segunda opção. Nós não temos segunda opção. Nosso candidato é o Lula. Então nós vamos escrever o Lula. Se eles disserem que o Lula não pode, nós vamos continuar lutando para que o Lula seja candidato. E estamos dizendo, mostra as provas, porque até agora o Lula está lá preso, mas não tem nenhuma prova. Então o Lula é o nosso candidato. Aqui em São Paulo, muita gente fala do Haddad. O Haddad não é candidato. O Haddad é o coordenador da campanha do Lula. Então não existe plano B, não tem Haddad, plano B. Jacques Wagner. Não tem plano B, não tem Jacques Wagner, não tem Haddad. Agora essa justiça dizer o seguinte, olha, o Lula não será candidato. Nós temos um prazo que é o prazo dado pela justiça, que você pode, se o prazo for hoje até meia-noite, quando for 10 horas da noite, de repente a gente pensa quem é, e vai ser do PT. Então vai ser não existe a possibilidade de uma unidade, de uma ampla frente de esquerda
por exemplo, com o personagem Guilherme Boulos saindo pelo Eu PSOL? acho que assim, nós temos os personagens importantes. O PSOL, outros candidatos, posso citar inclusive o próprio Ciro. Agora, eles têm, e é um direito de ser candidato. Para mim, eu defendo a candidatura deles. Porque, com certeza, nesse debate, nessa discussão, são os companheiros que, se der, dando o segundo turno, e o candidato for Lula, esses companheiros vai estar com a gente. O Ciro Gomes já esteve no PSDB nos anos 90. Eu sei, mas você imagina que esse pessoal meio que do campo da esquerda, se eventualmente Lula não é candidato e um deles fica para ter e de continuar defendendo a esquerda, nós vamos continuar na luta para dizer para eles que precisa defender a esquerda e de repente podemos apoiar uma outra candidatura. Mas no momento o nosso candidato é o Lula, o PT vai lançar candidato próprio, porque o PT é quem está uma porcentagem maior, tem a bancada maior, e nós somos o candidato, e o Lula é o nosso candidato a presidente da República. Agora, Alemão, de fato, o PT é o partido que, no campo da esquerda, é aquele que consegue angariar o maior número de simpatizantes, de adeptos, e consegue... por meio dos satélites que estão sedimentando em torno do partido, como o MTST, o MST. Para quem não sabe, é recorrente a confusão. O MTST é a luta pela reforma urbana nas cidades, e o MST é a luta no campo, né, que luta por reforma agrária. A própria CUT, enfim, que tem essa capacidade de organizar os movimentos sociais e fazer o enfrentamento nas ruas. O Ciro Gomes, ele está no PDT, ainda tem aquele discurso ligado ao trabalhismo, que é a herança de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, né? É um centro-esquerda. Aliás, Dilma Rousseff foi secretária do Alceu Colares, que é um notável brizolista também. Momento onde o PT classifica isso como perseguição, é uma situação onde o judiciário é enviesado. Assim como você, eu também não sou da área do direito, mas eu li o escopo do processo. De fato, o Lula foi enquadrado em corrupção passiva, com base na denúncia de um juiz de primeira instância, aonde se disse o seguinte, que ele recebeu uma vantagem econômica. Qual vantagem econômica seria essa? Um triplex no Guarujá, para cometer atos que eventualmente iriam favorecer a OAS. Agora, o X da questão é que a OAS pertence ao Léo Pinheiro. E a denúncia se deu com base no depoimento do Léo Pinheiro. E é preciso ter atenção, a mídia internacional fala muito sobre isso. O Léo Pinheiro, ele é um cara cheio de contradições. Ele só foi envolver o Lula no 3º ou 4º depoimento dele, né? E curiosamente, a justiça reduziu a pena dele de 10 para 3 anos. Ele saiu da incômoda situação do regime fechado para o regime semiaberto, ou seja, reduziu 7 anos e olha, você não vai ficar na prisão, você vai cumprir em casa. E isso abre um leque de interpretações. De fato, o PT foi ali, publicizou, queria realmente saber qual é que era a contrapartida. E o Dallagnol mostrou naqueles PowerPoints, aliás, muito mal feito, aquele PowerPoint dizendo o seguinte, olha, não temos prova, mas temos convicção, né? Um PowerPoint dizendo ali, que enfim, amparado na lei do domínio do fato, um bocado de ilações dizendo que o Lula era o chefe da quadrilha. Agora, assim, se o Lula é o chefe da quadrilha, por que, segundo o Ministério Público do Paraná, se ele fosse esse chefe da quadrilha, por que personagens menores receberam um volume muito maior? Não acaba sendo incoerente isso? Não, com muita incoerência. Para mim está muito claro, não preciso escutar nenhum do juiz de Brasília. Para mim está muito claro que o que está em jogo nesse Brasil é uma elite que não quer a classe trabalhadora com seus direitos. A economia desse Brasil está num gráfico decrescente. Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas. Uma reforma trabalhista que os trabalhadores já estão sentindo na pele. Muitas empresas anunciando fechamento. Então, assim, muitas preocupações na questão dos acordos. Então, e não passou também a Previdência. Agora, não brinca, se os trabalhadores não tiverem os cuidados, se eleger a continuidade dessa deforma
previdencial de forma trabalhista, eles vão colocar... Retira direitos trabalhistas? Retira, claro. Imagina, luta muito grande a questão de direito às férias, direito 13º. Está em jogo isso? Está em jogo, claro que está em jogo. A Previdência está em jogo. Agora, dizer que a Previdência está quebrada, eu desafio, está quebrada, tem que mexer. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Por que o juízo tem que ter auxílio de moradia? Auxílio de moradia é para quem não tem condição de pagar um aluguel. Claro, o juiz Bretas do Rio. Agora, se o juiz mora na cidade, como é o caso do Sérgio Moro, e recebe auxílio moradia, ele mora em Curitiba, por que recebe auxílio moradia? Deveria ter vergonha. Não é ilegal, mas é imoral. Eu acho que é imoral. Para mim, deveria não ter. O auxílio de moradia que é dado para juízes, esse povo todo, deveria pegar esta verba e investir na questão social de quem está morando no barraco, lá que quando chove, vai a defesa civil e acaba tirando as pessoas de lá e tendo que dormir numa quadra, numa escola, porque não tem direito à moradia. Então essa verba tem que investir em moradia, com direito de igualdade e oportunidade para as pessoas que não têm onde morar. É uma insensibilidade, e ele disse textualmente, o juiz Sérgio Moro, que isso, na verdade, corresponde a uma correção natural do vencimento. Não é correção do vencimento, é um auxílio à parte. Agora, se eles se sentem, se a classe dos juízes de primeira instância se sentem por algum motivo desvalorizados, em que os vencimentos, o contra-cheque não está justo, onde eles não têm a correção e o aumento real, que eles se organizem, como a classe trabalhadora faz, mas que não usem esses pretextos, porque certamente vai ser um terreno muito fértil para as críticas, inclusive gente do mesmo campo, né? Enfim, isso ficou muito evidente que o judiciário não tem aflorado aquele corporativismo, porque vários juízes criticaram isso, né? Então, o próprio juiz de primeira instância acharam um absurdo isso. Eu assisti todos os debates que aconteceu, inclusive no dia da votação assisti de perto tudo isso. É inadmissível você, às vezes, ouvir a forma como o juiz acaba se colocando em defesa do que a Globo fala, sabe? Eu acho que tinha que ser muito parcial dentro de uma questão jurídica. Mas assim, eu estou dizendo tudo isso porque o Partido dos Trabalhadores ainda é o partido de investir nas políticas públicas sociais, as políticas públicas de emprego. Nós temos aqui, estou na cidade de um companheiro meu da fábrica, que foi prefeito, o companheiro foi ministro da Previdência, ministro do Trabalho, e que hoje é candidato ao governo do Estado, que para nós é importantíssimo. Porque estará aqui no dia 23, Luiz Marinho. Isso, o PSDB, cada mês que passa, afunda o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado mais rico, né? Então, e ver a forma como eles administram. Para nós é importantíssimo pensar nessa candidatura do Marinho, na candidatura do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. E estamos aí esperando o que pode acontecer, se ele vai sair, se não vai sair. Mas saindo ou não saindo, nós vamos dentro dos limites, é o nosso candidato. E com certeza muitas conversas com outros partidos estão acontecendo. Tem um limite até 15 de julho para apresentar as coligações. Imagino que muitos partidos vão estar somando com o PT, acreditando num Brasil melhor e num Brasil de gerar economia, gerar emprego. Muito bem, portanto, aí as percepções do Alemão Duarte sobre o cenário nacional, contou um pouco da sua trajetória política e atribui essa situação onde o ex-presidente Lula está preso a um suposto enviesamento do judiciário. Falou da situação lá atrás, que o ex-presidente Lula fechou a torneira com a FMI, não depende mais de capital externo, enfim. Talvez isso criou aí um sentimento de revanche nas pessoas que fazem parte do grupo de decisão central nesse país. Eu aproveito o ensejo para agradecer o Alemão Duarte pela sua presença e dizer sobre a Semana da Enfermagem organizada pelo Corém e também pela Fórum Estadual de Enfermagem em 30 Horas, que luta aí pela redução da jornada de trabalho dos
dos enfermeiros para 30 horas, que é importante, né? Uma causa sensível, não é, Alemão? Com certeza, e eu vou sempre defender a bandeira da redução da jornada de trabalho, e aproveito para dizer que eu sou autor de 2 leis que envolvem a questão da saúde. Eu sou autor de uma lei do Dia do Profissional da Saúde e sou autor também de uma lei da importância da doação de sangue, que envolve também as questões da saúde, e para mim é muito importante. Hoje eu tenho 21 leis aprovadas na cidade de Santo André. Para meu orgulho, vamos continuar ainda fazendo vários debates na cidade e buscar na cidade de Santo André sempre uma cidade boa de se morar, e os moradores e moradoras de Santo André podem contar sempre com o mandato do vereador Lemon Duarte, e dizer que o gabinete número 20 não é um gabinete do vereador Lemon Duarte, é um gabinete da população de Santo André. Muito bem, muito obrigado, Alemão. Quero agradecer também a presença da Natália, que está aqui nos corredores do nosso estúdio, e também a diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Corém, o Jefferson Caproni, que é o tesoureiro, Edir Kleber Boas Gonzaga, a presidente Renata Pietro, enfim, muitas pessoas aí prestigiando, e também Yasmin Tarra, que é gerente de comunicação do Corém, todos aí entusiastas da redução da jornada de trabalho da enfermagem para 30 horas. O Politicação fica por aqui. Muito obrigado, Alemão. E você daí de casa, temos um encontro marcado na semana que vem. Uma boa noite.